Imagine se existisse uma forma natural de limpar seu corpo por dentro, eliminar resíduos que envelhecem suas células e reprogramar seu organismo para funcionar como quando você era mais jovem. E se eu te dissesse que essa fórmula não está escondida em laboratórios secretos nem em procedimentos caros, mas sim em alimentos simples, naturais e ao seu alcance? A ciência moderna tem revelado algo extraordinário. Certos alimentos não apenas nutrem, mas também desencadeiam processos biológicos de regeneração celular profunda, ajudando a retardar o envelhecimento, combater doenças e restaurar a vitalidade perdida. Eles ativam mecanismos internos de limpeza, como a autofagia, fortalecem as mitocôndrias, reduzem inflamações e renovam nossos tecidos a nível celular. Hoje, começamos a desvendar esses segredos. Por milhares de anos, culturas tradicionais em todo o mundo já valorizavam certos alimentos como verdadeiros remédios da natureza, mesmo sem entender o funcionamento molecular por trás disso. Hoje, graças a avanços na biologia celular, podemos entender por que povos como os japoneses de Okinawa, os sardos da Itália e os costarriquenhos de Nicoya desfrutam de longevidade impressionante sem depender de medicamentos ou terapias modernas. A chave está na dieta, mas não apenas em comer saudável. Está em escolher alimentos que estimulam mecanismos naturais do corpo de reparação e purificação, algo que a ciência chama de autofagia. Autofagia, do grego autos, a si mesmo, e phagein, comer, significa literalmente comer a si mesmo. Mas não se assuste, esse é um dos processos mais vitais para a manutenção da saúde celular. Quando ativada, a autofagia permite que as células destruam componentes danificados, removam toxinas, reciclem proteínas defeituosas e regenerem sua funcionalidade. É como uma faxina interna que rejuvenesce o organismo, aumentando a resistência a doenças e desacelerando o envelhecimento. Alimentos específicos podem acionar esse processo de maneira natural, dando ao corpo uma força incrível de autorrenovação. E quais são esses alimentos poderosos? Vamos começar nossa jornada pelos alimentos que limpam suas células de dentro para fora, falando sobre as frutas vermelhas e roxas. Morangos, amoras, mirtilos, framboesas, uvas roxas, todos esses pequenos tesouros naturais são riquíssimos em antioxidantes como antocianinas e resveratrol. Estudos mostram que essas substâncias não apenas combatem radicais livres, mas também ativam genes relacionados à longevidade, como os da família sirtuína. Ao consumir essas frutas regularmente, você ajuda seu corpo a reduzir o estresse oxidativo, um dos principais aceleradores do envelhecimento, e ainda estimula processos de reparação celular. Outro alimento impressionante é o abacate. Rico em gorduras monoinsaturadas, fibras e compostos bioativos, o abacate promove a saúde mitocondrial e melhora a comunicação entre as células. Ele também reduz a inflamação sistêmica e estabiliza os níveis de açúcar no sangue, condições essenciais para prolongar a vida útil das células. O consumo regular de abacate está associado a uma menor incidência de doenças cardiovasculares, degenerativas e metabólicas, todas intimamente ligadas ao envelhecimento celular precoce. As crucíferas, como o brócolis, couve-flor, repolho e couve, são verdadeiros soldados no exército da regeneração celular. Elas contêm sulforafano, um composto que ativa poderosos caminhos antioxidantes internos e promove a desintoxicação celular profunda. Pesquisas mostram que o consumo frequente de vegetais crucíferos está associado a uma menor incidência de câncer, doenças neurodegenerativas e inflamações crônicas. Incorporar esses alimentos na rotina é como acionar um exército de defesa biológica silencioso, mas extremamente eficaz. O azeite de oliva extra virgem, especialmente quando não refinado e prensado a frio, também desempenha um papel crucial na proteção e regeneração das células. Rico em polifenóis e óleo cantal, ele possui propriedades anti-inflamatórias comparáveis às de alguns medicamentos modernos, mas sem os efeitos colaterais. Estudos com populações mediterrâneas, onde o consumo diário de azeite é uma tradição, mostram não apenas maior expectativa de vida, mas também níveis mais baixos de doenças crônicas. Outro alimento que merece destaque é o chá verde, especialmente o matcha. Carregado de catequinas como a EGCG, o chá verde tem a capacidade de ativar genes antioxidantes, melhorar a função mitocondrial e estimular a autofagia celular. Consumido diariamente, ele atua como um poderoso agente de limpeza interna, além de melhorar o metabolismo e a clareza mental.
Mas nem só de vegetais e chás se faz a regeneração. As nozes e sementes, como nozes, amêndoas, chia e linhaça, oferecem uma combinação perfeita de ácidos graxos ômega 3, proteínas vegetais e fibras que nutrem as células, reduzem inflamações e estabilizam o ambiente interno necessário para que a regeneração celular aconteça de forma eficiente. Além dos alimentos específicos, a maneira como você consome seus alimentos também influencia diretamente a ativação desses processos internos. Comer em excesso ou em intervalos muito curtos impede que o corpo entre em estados de limpeza profunda. Por isso, práticas como o jejum intermitente, quando bem orientadas, funcionam como aliados poderosos da autofagia, dando ao corpo tempo e espaço para se regenerar naturalmente. Imagine seu corpo como uma cidade viva. Quando você consome esses alimentos, é como se enviasse equipes de manutenção para reparar as ruas, limpar os resíduos, restaurar as estruturas e energizar os habitantes. Cada escolha alimentar é uma decisão: construir ou destruir, reparar ou danificar, regenerar ou envelhecer. E a boa notícia é que nunca é tarde para começar. Cada refeição é uma nova oportunidade de nutrir a vida dentro de você. Na próxima parte deste vídeo, vamos aprofundar ainda mais. Você vai descobrir os alimentos que, além de regenerar suas células, reprogramam o funcionamento do seu metabolismo, ativam a produção de energia e promovem a verdadeira juventude celular de dentro para fora. Prepare-se para transformar sua alimentação em sua maior ferramenta de saúde e longevidade. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa reprogramar o corpo para viver com mais vitalidade. E nos comentários, me diga, qual desses alimentos você já consome, ou pretende começar a consumir amanhã mesmo? O que você escolhe colocar no prato não apenas alimenta seu corpo hoje, mas também molda a maneira como você vai viver os próximos anos. As células do seu organismo estão constantemente se renovando, dividindo-se, adaptando-se. Mas para que esse processo aconteça de forma saudável, é preciso oferecer a matéria-prima certa, os estímulos corretos, a energia limpa. A regeneração celular é como a reconstrução silenciosa de uma cidade viva, tijolo por tijolo, e os alimentos certos são os arquitetos invisíveis que tornam isso possível. E, quando falamos de reprogramar o metabolismo para a longevidade, alguns alimentos se destacam como verdadeiros elixires naturais. Comecemos pelos vegetais de folhas escuras. Espinafre, couve, rúcula, agrião. Cada folha verde é uma explosão de fitonutrientes, minerais como magnésio e ferro, e antioxidantes potentes que não apenas nutrem as células, mas também regulam os processos metabólicos que controlam desde a produção de energia até a reparação de danos no DNA. A clorofila, pigmento responsável pela cor verde intensa, tem propriedades desintoxicantes que auxiliam o fígado a eliminar toxinas acumuladas, enquanto compostos como a luteína e a zeaxantina protegem os olhos e o cérebro contra o desgaste do tempo. Outro aliado poderoso é o alho. Simples, humilde, mas extremamente potente. O alho contém compostos sulfurados como a alicina, que estimulam a produção de glutationa, considerado o mestre antioxidante do corpo humano. A glutationa é essencial para neutralizar radicais livres, reduzir inflamações e preservar a função mitocondrial. Um corpo com altos níveis de glutationa é um corpo que envelhece mais devagar, que resiste melhor às doenças e que mantém sua vitalidade mesmo diante dos desafios da idade. E falando em proteção celular, não podemos ignorar o poder dos alimentos ricos em ômega 3. Peixes como salmão selvagem, sardinha e cavalinha são fontes excepcionais desses ácidos graxos anti-inflamatórios. Mas para quem prefere opções vegetais, a linhaça, a chia e as nozes oferecem alternativas riquíssimas. O ômega 3 atua protegendo as membranas celulares, reduzindo inflamações crônicas, raiz de muitas doenças modernas, e melhorando a comunicação entre as células do cérebro. Em estudos recentes, dietas ricas em ômega 3 foram associadas a menor risco de Alzheimer, doenças cardíacas e até mesmo alguns tipos de câncer. Entre os vegetais, há ainda um campeão silencioso, a beterraba. Esse alimento vibrante é uma fonte natural de nitratos, compostos que melhoram a circulação sanguínea, promovem a oxigenação celular e otimizam o funcionamento mitocondrial, nossas verdadeiras usinas de energia.
Um corpo melhor oxigenado é um corpo que se regenera mais rápido, que resiste melhor ao estresse e que carrega mais vitalidade para enfrentar o dia a dia. Outro alimento que reprograma o metabolismo de forma quase mágica é o açafrão da terra, ou cúrcuma. A curcumina, principal composto ativo dessa raiz dourada, é um dos anti-inflamatórios naturais mais estudados pela ciência moderna. Ela atua modulando genes envolvidos no envelhecimento celular, reduzindo a inflamação sistêmica e potencializando a regeneração dos tecidos. Incorporar cúrcuma na dieta diária, especialmente combinada com uma pitada de pimenta do reino para aumentar sua absorção, é como dar um escudo de proteção extra às suas células. Não podemos deixar de lado também as frutas cítricas. Laranjas, limões, tangerinas, kiwis, fontes riquíssimas de vitamina C, outro nutriente essencial para a síntese de colágeno, a reparação dos tecidos e a proteção antioxidante do corpo. Mais do que fortalecer o sistema imunológico, a vitamina C é crucial para manter a pele jovem, as articulações saudáveis e o sistema cardiovascular resistente ao passar dos anos. E entre todos os alimentos que promovem regeneração, há um que parece pequeno, mas cuja força é gigantesca: o brócolis. Mais especificamente, os brotos de brócolis, que contêm concentrações altíssimas de sulforafano, um dos compostos mais potentes na ativação da via NRF2, conhecida como a via mestre da defesa antioxidante do organismo. Essa ativação desencadeia a produção de dezenas de enzimas protetoras que combatem toxinas, neutralizam radicais livres e impulsionam a limpeza celular profunda. Não é à toa que o consumo regular de brotos de brócolis é recomendado em protocolos de longevidade e prevenção de doenças degenerativas. Esses alimentos não agem de forma isolada. Eles trabalham em sinergia, formando uma rede complexa de proteção e regeneração. E tão importante quanto incluir esses alimentos é evitar aqueles que sabotam o processo de cura do corpo. Açúcares refinados, óleos vegetais hidrogenados, produtos ultraprocessados e excesso de carne vermelha industrializada aumentam inflamações silenciosas, promovem a oxidação celular e aceleram o envelhecimento interno. Cada escolha que fazemos à mesa é uma escolha entre regeneração e deterioração. Além de escolher os alimentos certos, a forma como você se conecta com a comida também influencia o metabolismo e a vitalidade celular. Comer com atenção, em ambiente calmo, mastigar bem, saborear cada mordida, esses gestos simples ativam o sistema parasimpático, conhecido como o modo de regeneração do corpo. O estresse durante as refeições, por outro lado, desvia a energia da digestão e da recuperação celular para a luta ou fuga, comprometendo todo o processo de absorção de nutrientes. A regeneração verdadeira começa quando você combina inteligência alimentar com presença e respeito pelo próprio corpo. Não se trata de dietas extremas, modismos ou restrições desnecessárias. Trata-se de nutrir-se de maneira consciente, respeitando os sinais do corpo, escolhendo alimentos que fortalecem em vez de enfraquecer. Trata-se de construir, dia após dia, um organismo que sabe se reparar, se proteger e se renovar, mesmo diante do tempo. Na próxima parte desta série, vamos explorar os rituais alimentares das culturas mais longevas do mundo, entender como elas incorporam esses alimentos no cotidiano e como você pode adaptar essas práticas à sua realidade, sem precisar mudar completamente sua vida. Prepare-se para descobrir como refeições simples podem se transformar em verdadeiros rituais de cura e rejuvenescimento. Se esse conteúdo está despertando em você a vontade de cuidar melhor do seu corpo e da sua vitalidade, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com alguém especial. A regeneração começa na consciência. E cada refeição é uma chance de reescrever sua história de vida. Muito além dos laboratórios e dos suplementos modernos, existem lugares no mundo onde a longevidade é a regra e não a exceção. Regiões conhecidas como zonas azuis, onde homens e mulheres ultrapassam o século de vida com corpos ágeis, mentes lúcidas e corações serenos. Essas comunidades, espalhadas em pontos tão distintos como Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia, Sardenha, na Itália, Nicoya, na Costa Rica, e Loma Linda, nos Estados Unidos, nos oferecem lições preciosas não apenas sobre o que comer, mas sobre como viver em harmonia com os ritmos naturais da vida. A alimentação dessas populações não é um ato isolado, é um ritual diário de conexão, de gratidão e de respeito ao que a terra oferece. Em Okinawa,
Por exemplo, um dos segredos para a longevidade impressionante está no conceito do Hara-Shibu, que ensina a comer até sentir-se 80% satisfeito, jamais até a saciedade total. Essa prática simples reduz o estresse metabólico sobre o corpo, evita a sobrecarga dos órgãos digestivos e permite que o sistema de reparação celular funcione de forma mais eficiente. Além disso, a base da alimentação okinavana são vegetais variados, ricos em polifenóis e antioxidantes, como batata doce roxa, goia, melão amargo, tofu e algas marinhas. Cada refeição é uma composição colorida e vibrante que ativa as vias da longevidade no corpo. Na ilha de Icária, a rotina alimentar é marcada pelo consumo abundante de ervas medicinais, cultivadas e usadas diariamente como infusões e temperos. Alecrim, orégano, hortelã e manjericão, riquíssimos em compostos anti-inflamatórios e antioxidantes, fazem parte das refeições como condimentos e remédios naturais. Os icarienses também priorizam o consumo de azeite de oliva extra virgem, legumes frescos, peixes locais e pequenas quantidades de vinho tinto artesanal, rico em resveratrol. Aqui, a alimentação não é uma tarefa apressada. É um ritual de celebração da vida, compartilhado com familiares e amigos, em conversas demoradas e risadas sinceras. Em Sardenha, os centenários se reúnem em torno de mesas simples, carregadas de alimentos cultivados localmente. O pão integral feito à mão, o queijo de ovelha rico em ácidos graxos anti-inflamatórios, o vinho canonal repleto de polifenóis, os feijões e grãos nativos, e uma variedade de hortaliças da estação formam o cardápio diário. Cada refeição é acompanhada de histórias, de memórias e de um profundo senso de pertencimento. A comida não é apenas combustível, mas também identidade, herança, amor passado de geração em geração. Já em Nicoya, na Costa Rica, o segredo da vitalidade parece estar nos três grandes: milho, feijão e abóbora. Essa tríade ancestral fornece uma combinação perfeita de proteínas vegetais, fibras, antioxidantes e carboidratos de baixo impacto glicêmico. A dieta nicoiana é complementada com frutas tropicais frescas, como mamão e manga, além de quantidades moderadas de peixe fresco. O contato constante com a terra, o consumo de água rica em cálcio e o forte laço familiar completam o quadro de saúde e longevidade desses povos. Em Loma Linda, uma comunidade adventista na Califórnia, o segredo está em uma dieta baseada quase inteiramente em plantas, com ênfase em nozes, legumes, frutas e cereais integrais. O consumo de carne é mínimo e, quando ocorre, é de peixes de águas profundas. A prática da fé, o descanso semanal sabático e o forte senso de propósito espiritual são componentes fundamentais da rotina desses centenários modernos. Para eles, cuidar do corpo é um ato de obediência espiritual e respeito ao dom da vida. O que todas essas culturas têm em comum não é apenas o que elas comem, mas a maneira como se relacionam com a comida. Em todas elas, a alimentação é feita com consciência, com presença, com gratidão. Não existem dietas restritivas ou obsessões por calorias. Existe uma profunda conexão com o alimento como uma dádiva da natureza, como uma extensão da vida. Existe respeito pelos ciclos da terra, pela sazonalidade, pela simplicidade. Outro fator impressionante é o consumo quase inexistente de alimentos ultraprocessados. Em todas essas regiões, o que predomina são alimentos frescos, minimamente processados, preparados em casa, sem aditivos químicos. Essa pureza alimentar permite que o corpo entre naturalmente em processos de limpeza celular, regeneração e fortalecimento das defesas internas. A maneira como essas pessoas se alimentam também influencia sua microbiota intestinal, o conjunto de trilhões de bactérias que vivem em nosso intestino e desempenham um papel crucial na saúde geral. Dietas ricas em fibras, antioxidantes e prebióticos naturais, como as consumidas nessas zonas azuis, favorecem uma microbiota saudável, que por sua vez regula o sistema imunológico, modula o humor e protege contra doenças crônicas. E mais do que os alimentos em si, é a atitude perante a vida que faz toda a diferença. Comer devagar, em boa companhia, com gratidão. Escolher alimentos que nutrem não apenas o corpo, mas também a alma. Respeitar os sinais internos de fome e saciedade. Celebrar cada refeição como um presente. Esses gestos,
tão simples e tão profundos, criam um ambiente interno propício para que a regeneração celular aconteça naturalmente, sem a necessidade de intervenções artificiais. Incorporar essas práticas no dia a dia moderno pode parecer um desafio, mas é possível. Pequenas mudanças, como substituir alimentos processados por versões naturais, priorizar vegetais coloridos em todas as refeições, adotar o hábito de agradecer antes de comer e reservar um tempo para saborear cada mordida, podem ter um impacto profundo na sua vitalidade, na sua energia e na sua expectativa de vida. Na próxima e última parte deste vídeo, vamos unir tudo o que aprendemos até agora e construir um plano prático e simples para aplicar esses princípios de regeneração celular na sua vida real. Você vai descobrir como montar refeições que limpam e renovam seu corpo, como organizar seus dias para favorecer a longevidade e como transformar pequenos gestos diários em sementes de juventude e vitalidade duradoura. Se esse conteúdo está despertando algo em você, compartilhe com quem você ama. A regeneração não é apenas biológica. É também espiritual. E começa no momento em que escolhemos viver com mais consciência, mais respeito e mais amor pela vida que pulsa dentro de nós. Agora que você compreende a ciência e os segredos das culturas mais longevas do mundo, chegou o momento de transformar conhecimento em ação. Porque de nada adianta apenas admirar a longevidade dos outros se não estivermos dispostos a fazer pequenas mudanças que, dia após dia, plantam as sementes de uma vida longa, saudável e cheia de vitalidade. A regeneração celular não é um evento isolado. É um processo diário, construído com escolhas aparentemente simples, mas que, ao longo dos anos, se acumulam como uma poderosa corrente de vida. Comece pelo seu primeiro gesto do dia, a hidratação consciente. Antes mesmo do café, ofereça ao seu corpo um copo grande de água pura, talvez com algumas gotas de limão espremido. Esse gesto simples acorda o metabolismo, ativa as células e inicia o processo de limpeza interna, como se você estivesse lavando suavemente as engrenagens de uma máquina preciosa. Se possível, escolha a água filtrada de boa qualidade, livre de toxinas, porque a pureza da água que você consome reflete diretamente na qualidade da vida que pulsa em suas células. No café da manhã, abandone o hábito de consumir produtos industrializados, pães brancos, bolos e sucos artificiais. Em vez disso, opte por frutas frescas, especialmente as vermelhas e roxas, ricas em antioxidantes regeneradores. Uma tigela de mirtilos, morangos, ou mesmo uma fatia de mamão com sementes de chia pode ser o combustível perfeito para iniciar seu dia em estado de rejuvenescimento celular. Combine isso com um chá verde de boa qualidade, que impulsiona a autofagia e protege suas mitocôndrias. Ao longo do dia, priorize refeições coloridas, ricas em vegetais de todos os tons. Quanto mais cores no prato, mais diversidade de antioxidantes, polifenóis e vitaminas você estará fornecendo ao seu corpo. Inclua uma abundância de folhas verdes escuras, como espinafre e couve, uma fonte essencial de magnésio e fibras. Não esqueça de adicionar crucíferas como brócolis, couve-flor ou repolho, verdadeiros mestres na ativação dos genes de reparação celular. Ao escolher suas fontes de proteína, dê preferência às opções vegetais ou a peixes de águas profundas, ricos em ômega 3. Lentilhas, grão de bico, feijões, nozes e sementes não apenas fornecem aminoácidos de qualidade, mas também fibras prebióticas que alimentam a microbiota intestinal, fortalecendo seu sistema imunológico de dentro para fora. Quando optar por carnes, prefira cortes magros e orgânicos, consumidos com moderação, como complemento de uma refeição dominada pelos vegetais. Use ervas medicinais diariamente, como fizeram e ainda fazem os centenários de Icária. Alecrim, orégano, manjericão, hortelã e açafrão não apenas temperam a comida, mas também entregam compostos anti-inflamatórios potentes, capazes de proteger seu DNA contra danos oxidativos. Um simples chá de hortelã após o almoço ou uma pitada de cúrcuma no arroz podem ter efeitos regeneradores muito mais profundos do que imaginamos. Ao invés de lanches industrializados, aposte em snacks naturais como um punhado de nozes, algumas amêndoas ou uma maçã com canela. Essas escolhas estabilizam o açúcar no sangue, reduzem inflamações e mantêm seu metabolismo operando de forma suave e eficiente. O corpo responde melhor quando é nutrido de forma gentil e constante, sem picos nem quedas bruscas de energia.
Outro passo crucial é respeitar os intervalos entre as refeições. Permitir que seu corpo tenha períodos de descanso digestivo ativa mecanismos de autofagia, essenciais para a renovação celular. Se possível, experimente ampliar o intervalo entre o jantar e o café da manhã, criando uma janela de jejum noturno de pelo menos 12 a 14 horas. Esse simples ajuste é um dos pilares mais poderosos para estimular a regeneração natural. Ao final do dia, mantenha a simplicidade também no jantar. Opte por refeições leves, baseadas em sopas de legumes, caldos nutritivos ou saladas vivas, regadas com azeite de oliva extra virgem. Evite alimentos pesados, ricos em gorduras saturadas ou açúcares, que sobrecarregam o sistema digestivo e prejudicam o processo noturno de reparação celular. Mais importante do que qualquer superalimento isolado é cultivar uma relação sagrada com a comida. Comer devagar, com atenção plena, agradecendo cada bocado, saboreando a textura, o aroma, o sabor. Transformar cada refeição em um ritual de presença é, em si, um ato de cura profunda. O estresse e a pressa destroem o que a natureza oferece de melhor. A calma, a gratidão e o prazer consciente amplificam o poder nutritivo de cada alimento. Com essas práticas, você não estará apenas nutrindo seu corpo. Estará construindo, todos os dias, uma fortaleza silenciosa contra as doenças, contra o envelhecimento precoce, contra o cansaço crônico que assola a vida moderna. Estará dizendo sim à vida. Estará honrando a inteligência milenar do seu organismo, que sabe se regenerar, desde que receba o suporte necessário. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Comece com pequenas escolhas diárias. Uma refeição mais colorida. Um copo de água mais pura. Um lanche mais natural. Um jantar mais leve. A cada decisão, você estará se aproximando da sua melhor versão, não apenas uma versão mais jovem no espelho, mas uma versão mais plena, mais forte, mais feliz. Lembre-se, a juventude verdadeira não é a ausência de rugas, mas a presença de vitalidade em cada célula, em cada pensamento, em cada gesto. E essa juventude pode ser cultivada até o último dia da nossa existência. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sente que é hora de cuidar do seu futuro começando agora, inscreva-se no canal Segredos da Longevidade. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos que vamos preparar com todo carinho, ciência e sabedoria prática para te guiar nesse caminho de vida longa e vibrante. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Porque regenerar o corpo é um presente que começa em nós, mas se espalha para todos ao nosso redor. O futuro da sua vitalidade está em suas mãos. E começa com o que você escolhe colocar no seu prato hoje.